A gente vai falar aqui, de maneira bem objetiva, sobre a atuação do apoio do BNDES à inovação com recorte em micro e pequenas empresas. Tá? Então, nesse recorte que eu vou fazer aqui, eu vou dar destaque a uma linha de financiamento do BNDES, que se chama Cartão BNDES, que é um produto mais focado em atender as necessidades de micro, pequenas e médias empresas. Antes de entrar propriamente para falar dessa linha, eu vou falar um pouquinho como é que a instituição funciona para entender um pouquinho o contexto do apoio. Vamos lá. Então, como é que o BNDES apoia? O BNDES é um banco de desenvolvimento, tem características únicas, né? Não tem nenhuma outra instituição que tenha a feição do BNDES. Hoje nós temos em torno de 2.500 funcionários para atender o Brasil inteiro. Então a gente utiliza bastante a rede de agentes financeiros credenciados para apoiarmos empresas no Brasil inteiro, empresas de todos os portos, todos os setores. Então é isso que eu vou falar um pouquinho aqui, explorar um pouco mais. O BNDES pode contratar diretamente com o empresário, geralmente são operações de maior porte, essas que vocês veem nos jornais, mas tem uma outra aqui que tem um significado muito especial para o BNDES, não só esse significado especial em termos de emissão, mas em termos de desembolso, em número de operações, é o que nós chamamos de operações indiretas. São aquelas que as empresas, na verdade, ela contrata essa operação junto a um agente financeiro credenciado pelo BNDES, e o BNDES repassa o recurso para essa instituição financeira que vai repassar esse recurso para a empresa. Muitas vezes a empresa utiliza um recurso do BNDES e nem sabe que está utilizando o recurso do BNDES. É muito comum isso. Bom, agora dando um recortezinho aqui para a inovação, falar um pouco aqui das nossas diretrizes, para contextualizar. Primeiro, que não há um recorte aqui somente tecnológico, né? A gente procura apoiar empresas de todos os setores da economia. Até porque a gente procura utilizar lá a definição de Oslo, que é bem mais abrangente sobre o conceito de inovação. A outra é que sempre quando possível a gente atuar de forma complementar ao Sistema Nacional de Inovação. Exemplo, a FINEP hoje é a nossa, sempre foi, mas é a nossa parceira hoje, ela inclusive é um desses agentes que repassam recursos, logicamente voltados aí para a inovação. E a outra, quando se trata de apoio direto do BNDES, é conjugar renda variável com renda fixa. É necessário que amadureça o investimento de capital de risco no Brasil. Já se avançou bastante, mas sempre quando eu escuto um empresário, olha, eu tenho uma ideia, eu vou implementar uma nova ideia, eu preciso de financiamento, na verdade ele está precisando de capital. Se esse capital vai ser via financiamento ou investidor anjo, etc., aí que vai se avaliar posteriormente. Então, no Brasil tem se avançado bastante, mas ainda não de forma suficiente para atender os empreendedores brasileiros. E o BNDES procura fomentar a constituição de fundos para investimento de capital de risco. Bom, aqui está um pouquinho das linhas e programas que o BNDES utiliza. Eu, obviamente, eu não vou detalhar todas aqui, mas, como eu já falei, nós temos operações diretas que o BNDES realiza, e aí tem as operações, geralmente, procura fazer híbrido, renda fixa com renda variável. Nós temos nossos produtos indiretos, são repassados via agentes financeiros, no qual eu vou dar destaque hoje ao cartão BNDES. Equity. E a aplicação não é reembolsável, mas essa é restrita a instituições científicas e tecnológicas, ICTs, desde que ela atue em conveniência com alguma empresa para levar alguma inovação ao mercado, mas em princípio o recurso não reembolsável vai para a instituição de pesquisa. Os outros recursos, obviamente, são reembolsáveis. Aqui é uma das linhas. O BNDES, via de regra, para operar diretamente com a empresa, a gente tem um piso que é de 10 milhões de reais, e aí foge completamente da micro e pequena empresa, mas para a inovação e para alguns outros ramos, inclusive software, que foi muito já discutido aqui, a gente tem um piso mais baixo. No caso de inovação, a empresa consegue pleitear um apoio a um projeto a partir de operações de R$1 milhão.
Hoje, o custo não se atém lá ao custo, na verdade, trabalhando as regras do Programa de Sustentação de Investimento, o custo hoje está em 4% ao ano fixo, né, em um prazo de até 10 anos, para essas condições, né? Se forem condições normais, poderia ser até 12 anos. Bom, isso aqui é para apoiar projetos inovadores de forma geral, sem aquele recorte tecnológico. O banco avançou um pouquinho nisso. Hoje ele olha tanto o projeto, mas também olha muito a empresa que está apresentando o projeto, né? Para a gente não correr o risco de ficar discutindo se é inovação, se não é, sempre uma armadilha, né? Como já está claro aqui, inovação é aquilo que vai ao mercado, dá resultado, e dá resultado por um tempo relativamente longo, né? Então, essas definições que a gente utiliza no manual de Oslo. Então, na verdade, não há um recorte, um recorte para apoio somente de desenvolvimento tecnológico. Bom, com relação agora, já entrando um pouquinho em micro e pequenas empresas, como eu falei, como a empresária mencionou e o colega da FINEP acho que colocou bem, na verdade a empresa precisa de capital. Uma das formas é financiamento. E tem toda a dificuldade porque não tem um histórico de faturamento. Isso é difícil para as instituições que trabalham com inovação definir se aquilo é um projeto de inovação ou não. Você imagina um agente financeiro, ok? Então nós criamos um fundo chamado Fundo Criatec. Ele já apoia mais de 30 empresas, já houve o investimento, agora ele já está numa fase de desinvestimento. E ele, sim, nesse fundo, como ele começou com recorte tecnológico. A gente está em fase de desenvolvimento do Criatec 2. Então, quem tiver interesse em apoio de capital de risco, acho que é uma empresa pequena, tem que ser empresas, nesse caso aqui, faturasse no máximo 6 milhões de reais. Você vê que o objetivo aqui é o contrário, é apoiar a micro e pequena empresa, até mesmo a startup, né? E aí não é só apoio financeiro, é apoio de gestão também. Então a gente deve ter novidades aí em breve com relação ao Criatec. Um fundo, esse aqui é novo, que está em constituição do BNDES, é um fundo também para projetos inovadores, talvez sejam 2 fundos, está sendo discutido, mas é com foco em inovação para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Então a gente também deve ter notícias em breves aí sobre esse fundo, e está já numa fase de seleção de gestores. Então são 2 formas de a gente apoiar a micro e pequena empresa sem ser crédito. E aqui a gente vai falar do cartão BNDES. O cartão BNDES, eu gosto de falar que ele é um produto inovador. Inovador no seguinte sentido, ele foi elaborado a partir de uma tese de mestrado de um colega nosso lá no MIT, em que o objetivo principal era gerar emprego. E gerar emprego, quem gera muito emprego são pequenas empresas. Infelizmente, a taxa de mortalidade é alta, né? Então, o saldo líquido não é ainda não é tão relevante. Mas o objetivo ao criar esse cartão foi justamente criar uma linha de financiamento voltada para micro e pequenas empresas, mas que tivesse a facilidade de uso de um cartão de crédito que nós utilizamos no dia a dia. Então, esse foi a temática, né? Você criar um produto que fosse fácil, simples de ser utilizado pela micro e pequena empresa. E ele é uma operação indireta, né? Contratada via agente financeiro. Atualmente nós temos 5 bancos emissores, esses estão aí na tela, e 2 bandeiras de cartão de crédito. A gente pretende avançar e ter novidades aí nesse ano ainda, com relação a bancos emissores e bandeiras. Uma outra diferença desse cartão BNDES em relação aos cartões corporativos é que ele não possui nem tarja nem chip. Todas as operações são feitas num portal da internet. Esse portal é administrado pelo BNDES. Então, quando se fala aqui de mídias sociais, né, na verdade, a gente já está há 10 anos aqui trabalhando no grande hub, em que nós temos, hoje, mais de 500 mil empresas com esse cartão, com crédito pré-aprovado. Nós estamos falando de um crédito que já está batendo em 30 bilhões de reais. Quer dizer, a empresa já está com o crédito pronto para ser utilizado. E, de outro lado, nós temos mais de 44 mil empresas que se credenciaram para vender produtos e, agora, recentemente, alguns serviços tecnológicos. E a nossa rede parceira. Então, é um hub que você tem lá compradores, fornecedores e o crédito do BNDES sendo repassado através de agentes financeiros, todos funcionando sincronizados na internet.
Então, o empresário que quer solicitar o cartão BNDES, não precisa nem sair de onde está agora. E não vai demorar, tá? Eu aposto que você faz em 5 minutos o cadastro, tá? É só entrar em cartãobnds.gov.br e você faz o cadastro, solicita o cartão BNDES. Num segundo momento, aí sim vai esbarrar naquela dificuldade toda que a senhora mencionou, vai ter que comprovar a capacidade de pagamento a um dos agentes financeiros. Mas o BNDES franqueia que a empresa solicite um cartão em cada banco emissor, veja qual que ele atende. Tá? Então isso é franqueado. Bom, limite é um limite de até R$ 1 milhão por banco emissor. Então, se uma empresa comprovar a capacidade de pagamento, ela pode ter um limite de até R$ 5 milhões, um cartão em cada banco emissor. As prestações estão fixas. A gente sabe que a realidade, infelizmente, ainda do microempresário, ele confunde o caixa pessoal com o caixa da empresa. Então, essa questão do parcelamento fixo foi identificado lá atrás que era importante para ele poder fazer o planejamento financeiro. A taxa de juros, considerando que o nosso público aqui é empresas de pequeno porte, ela é atrativa, ela está em 0,91% ao mês, pré, sem IOF, sem anuidade. O que eu estou querendo dizer? O que o empresário vai ter de custo é apenas isso, somente a taxa de 0,91 se ele contratar um financiamento no cartão BNDES. Existe uma ferramenta, um simulador lá no portal, que você pode entrar e fazer quantas simulações quiser antes mesmo de realizar a compra. E uma outra inovação, por ser um cartão de crédito, é que essa empresa não precisa levar ao banco um projeto, levar um orçamento, levar um estudo. Na verdade, ela precisa comprovar a capacidade de pagamento. O banco vai dar para ela um limite de crédito. Aquele limite de crédito não está condicionado à utilização para X, Y, Z. Tá? Na verdade, esse limite de crédito ele pode ser utilizado para comprar mais de 200 mil itens que estão cadastrados lá no portal. Então, nós temos, passando aqui desde máquinas e equipamentos, chegando agora até qualificação profissional para o setor de turismo. Então, se tem aqui um restaurante que quer servir comida japonesa, quiser treinar um sushi man, consegue financiar com o cartão BNDES. Só para dar um exemplo mais amplo, né? E essa questão da qualificação profissional, a gente tem que avançar muito nisso aqui ainda. É um trabalho que está para a gente fazer agora no segundo semestre de 2012. E aqui a gente vai entrar de novo na temática de inovação. E como é que o cartão BNDES apoia a inovação? Financiando serviços tecnológicos para as empresas. E como é que o cartão faz isso? Aí a lógica muda completamente do que foi discutido um pouco até aqui. A gente não está olhando se o projeto da empresa é bom, porque a gente não analisa o projeto. A gente dá um crédito para a empresa, ela pode contratar qualquer serviço tecnológico que ela cadastrar ou comprar uma máquina, um equipamento, a decisão é dela. Tá? A gente tem um cuidado de credenciar esses fornecedores que vão prestar o serviço para as empresas. Então, aqui em São Paulo, eu posso citar que tem a Agência de Inovação da USP, Unicamp, São Carlos, a Rede Senai, Rede Senac. Todas as instituições de renome hoje estão credenciadas no cartão BNDES para prestar atendimentos às empresas. Fora as máquinas e equipamentos que estão lá credenciados. Então, o nosso foco aqui é atender a necessidade da empresa, não é ver o mérito de projeto, porque a gente não analisa projeto para apoiar a inovação do cartão. Então, aqui eu estou dando exemplo de alguns serviços de desenvolvimento de produtos que a empresa pode contratar. Apesar de a gente não apoiar projetos, mas se a empresa quiser, ela pode fazer todo um projeto de inovação, praticamente, financiando o cartão BNDES. Ela pode contratar, por exemplo, licenciar uma patente na Unicamp e financiar com o cartão BNDES. E pode contratar a mesma Unicamp para prestar um serviço para ela para depositar a patente ou algum desenvolvimento que ela tenha feito em NPI. Então, desde o ciclo de adquirir conhecimento até proteger esse conhecimento, pode ser financiado com o cartão BNDES. Passando por prototipagem também. Aqui eu trouxe um caso, uma empresa que eu visitei ontem, né? Mas o que se apoia com inovação? Nós estamos falando aqui das mais de 500 mil empresas que possuem o cartão BNDES, a cada mês entram 7 mil empresas novas com cartão. Nós estamos falando de inovação, que o Moacir falou que é importantíssimo para micro e pequena empresa. Não é inovação radical, é inovação incremental. Só que aqui o nosso poder de alcance é muito grande. Né? Então aqui eu trouxe um exemplo. É uma empresa que há mais de 30 anos fabrica uma geleia. Assim, não estou fazendo propaganda dela, tentei tirar a marca ali, mas eu tinha que deixar lá o que ela colocou para a gente entender o contexto. Há mais de 30 anos no mercado, fabrica uma geleia, muito boa a geleia, né? Mas a embalagem dela, né?
Então, assim, a inovação muitas vezes passa por coisas simples que não são tão simples assim. Uma nova embalagem. Uma nova embalagem, dependendo do tipo de produto, cosmético, por exemplo, é a diferença entre vender ou não vender. Entre ter um custo de logística alto e viável e ter um custo de logística viável. Então, hoje no cartão, o que a gente apoia muito são realmente novas embalagens, que tem todo o impacto no processo produtivo da empresa, porque ela saiu desse ponto aqui e foi para esse. Criou uma nova embalagem com alça, com cavidade, com maior espaço, né? E aí também, obviamente, toda a questão de marketing, etc. E, obviamente, ela está conseguindo um valor agregado maior nesse produto que ela está vendendo. O produto continua o mesmo, que é a geleia, mas a percepção de valor que as pessoas têm é muito maior, né? Essa alcinha, por exemplo, faz o maior sucesso, né? Minha mãe, por exemplo, que pegou o potezinho e falou, não, agora vai ser para guardar condimento, né? Porque não escorrega, né? Então, tudo isso foi estudado. A empresa demorou 1 ano para desenvolver essa embalagem, porque a embalagem de vidro tem toda uma complexidade. Você tem que fazer, depois tem que levar para produzir, ver se é viável produzir. E viável produzir num custo adequado. Então, o projeto foi feito e refeito mais de 50 vezes. Tá? E eles chegaram a bom termo, esse produto hoje está no mercado. Então, esse tipo de inovação, principalmente esse tipo de inovação que a gente apoia no cartão hoje. A gente apoia muito a avaliação de conformidade. Mas a avaliação de conformidade não é inovação. Mas, via de regra, quando a empresa vai rever o processo para conseguir uma certificação, ela consegue enxergar pontos, ela pode reduzir custos, ter ganhos. Né? Então, assim, a gente apoia muito a questão de avaliação de conformidade, e daí a empresa é o primeiro passo para ela inovar efetivamente, na inovação mais radical. Bom, eu falei de exemplos de serviços que a gente financia para produtos, né? Mas a nossa realidade, a gente está no meio termo, mas hoje é consenso que o país não é rico pelo aquilo que ele produz, né? Mas pelo aquilo que ele cria. E aí é fundamental você ter melhorias de processo, né? Então a gente financia dentro de melhorias de processo toda a avaliação de conformidade. Uma empresa pode contratar algum desses estudos tecnológicos que eu mencionei aqui para fazer algum estudo de uma resposta técnica de alta complexidade, como foi o caso citado aqui pelo colega da FAPESP, seria possível financiar com o cartão BNDES. E uma pergunta, né? Quantas empresas hoje, por toda essa questão da sustentabilidade em voga, já fez um diagnóstico de eficiência energética para saber aonde pode economizar, onde pode ter menos impacto ambiental? Fez um estudo, contratou pessoas especializadas em fazer isso. Então, a gente apoia também esses diagnósticos, e através das outras linhas do banco a gente financia a implementação desses diagnósticos. E nós temos uma parceria, acho que o colega do Sebrae vai falar depois de mim, né? A gente, aquela diretriz de atuar de forma complementar, todos os serviços aqui que a gente apoia, o Sebrae Tech, acho que 99%, não correu o risco de não ter nenhum, né? O Sebrae Tech apoia. E o Sebrae entra com subvenção. E o cartão BNDES o que faz? Financia a contrapartida financeira da empresa. Então, acho que o colega vai falar um pouquinho aqui, eu vou deixar a palavra para ele. Mas então a gente está atuando de forma complementar com outro agente. Nós também atuamos dessa forma junto com a FINEP, através do Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec, no qual é dada uma subvenção para a empresa melhorar seu produto e processo, e a contrapartida financeira dela a gente financia no cartão BNDES. Bom, aqui para encerrar, o foco aqui em micro e pequena empresa. Se a empresa quer financiar todo um projeto de inovação e não é uma operação acima de R$1 milhão, ela pode contratar uma outra linha do banco chamada BNDES Automático, que é para financiar projetos. Aí financia tudo, né? Desde a mão de obra, e financia tanto o custeio quanto o capital. BNDES Automático, para financiar operações de valor. Eu indico, claro, operações abaixo de R$1 milhão, porque acima de R$1 milhão já pode contratar direto com o BNDES. Essa aqui é contratada via agente financeiro.
quem tiver interesse, principalmente nessa questão dos fundos, que está para sair, né? Então, quanto antes você souber, melhor. Tem muita gente esperando já. Pode entrar lá no nosso site, bnds.gov.br, Novacal. Pode também se inscrever lá no nosso Twitter, que a gente está sempre atualizando os empresários sobre as linhas e programas novos que o banco lança. E se tiver interesse em solicitar o cartão BNDES hoje ainda, não tem problema nenhum, é só entrar lá, cartãobnds.gov.br. Então, acho que por hora eu vou esperar as perguntas, vocês estão com horário, mas eu gostaria de, se vocês estão com vontade, de responder algumas perguntas. Acho que vai enriquecer aqui o debate.